Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um MC Talks. Hoje à noite o nosso papo será como as pequenas e médias empresas do Brasil, que são a espinha dorsal da economia do país, podem prosperar, podem crescer mais, podem aumentar o seu faturamento, podem se tornar de pequenas e médias para grandes empresas. E o que está acontecendo no mercado brasileiro para que tudo isso aconteça, como que aceleradores de fato de crescimento dessas pequenas e médias empresas estão operando e com sucesso, aumentando não apenas o faturamento destas entidades, mas também gerando emprego, gerando também receita para o governo e aumentando assim o PIB do país. E para falar sobre tudo isso e muito mais, temos uma convidada especial aqui nos estúdios da BMC. Hoje à noite está conosco a Misa Antonini, CEO do G4 Educação. Misa, muito boa noite. É um prazer tê-la conosco aqui na BMC. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Vamos lá, vamos bater um papo bom. Vamos lá, Misa, pergunta de ritual para todos os meus convidados e convidadas. Quem que é a Misa no mercado? E 1 minuto. Bom, eu sou a Misa Antonini, CEO do G4 Educação. Sou formada em Engenharia de Produção pela UFMG. Já trabalhei em mercado financeiro, em varejo, no Grupo Pão de Açúcar. Depois fui CFO e sócia e depois CEO da Singu, uma marketplace vendida para a Natura em 2020. E depois vim para o G4 como CFO e agora estou como CEO da empresa. E pelo sotaque mineira também, imagino, exatamente, né? Mas vamos lá, o Thales Gomes, que foi um dos fundadores, é o fundador da G4 Educação, já foi nosso convidado aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar para o nosso público o que é a G4 Educação, especialmente para os empresários que estão assistindo aqui ao Talks. Então, o que é o G4 Educação? Legal, o G4 Educação é um ecossistema para pequeno e médio empresário. Lá atrás ele nasceu focado em educação, com o foco no que a gente chama de forgotten money. Quando você pensa em empresas, em empreendedores, empresários, você tem ali o microempresário, muito micro, é a tia do dog da esquina. Esse perfil de empreendedor, o empreendedor muito pequeno, eles vão para Senac, Sebrae, esses cursos muito técnicos. Quando você pega empresas enormes como Ambev, Itaú, Grupo Pão de Açúcar, normalmente os executivos que são carreiristas, eles vão para GV, vão para INSPER, eventualmente vão fazer MBA fora do país, Harvard, Stanford. Mas é um MBA muito mais acadêmico. E tinha uma meiuca ali de Brasilzão de verdade, que é a força motriz, a locomotiva que leva o país nas costas, que ninguém olhava para esse cara. E ele era muito carente de educação executiva. Então o G4 nasceu lá em 2019, tentando endereçar e fornecer os mecanismos e as metodologias aplicáveis, porque, como eu comentei, você tem um MBA que é muito acadêmico, mas quem dá, e ele tem uma certa importância em diversos contextos, mas quem está dando aula são professores muito técnicos, muito educated nos livros, muito conceituais, mas não é o cara que já tomou soco na cara, já aprendeu na tentativa e erro, já teve que sobreviver. Então, os nossos mentores, um dos nossos lemas é só ensina quem faz. Esse quem são outros empresários e outros empreendedores que conseguem ensinar para quem está ali assistindo a aula dele, bebendo da fonte de alguém que já viveu aquilo e que já deu certo ou que deu errado, mas que consegue trazer metodologias aplicáveis, replicáveis e aplicáveis em qualquer modelo, em qualquer contexto. Então, o G4 nasceu ali com esse viés de educação muito grande, focado para o pequeno e médio empresário, e hoje a gente se torna um ecossistema, que tem, sim, educação ainda como um dos pilares, nós temos comunidades como outro pilar, nós temos soluções, ferramentas, porque no fim do dia, não importa se você vende cerveja, comida, roupa, serviço, produto, as dores dos empresários, principalmente do pequeno e médio empresário, é 80% mais ou menos a mesma coisa. E aí tem 20% que é muito específico do mercado ao qual ele esteja inserido. Então, por exemplo, um pequeno e médio empresário que mexe com exportação ou importação. Eclodiu a guerra na Ucrânia, claro que esse cara vai ser muito impactado ali, mas tirando esses 20% que são muito específicos do negócio ao qual ele está inserido, 80%, todo mundo passa as mesmas dores. É marketing, é funil de vendas, é como é que eu cresço receita, como é que eu melhoro margem, ganho eficiência. Então, a gente vem ajudá-los
como um ecossistema one-stop shop para esse pequeno e médio empresário. Pois é, interessante esse ponto. Qual que é a primeira demanda que um pequeno e médio empresário faz ao G4 quando ele entra nesse ecossistema? A primeira dor, ou a dor mais comum que eles sentem, e qual a dor mais complexa de resolver? Assim, imagina, carga tributária, imposto, questões de funil de vendas. Qual que é a primeira demanda e qual que é a demanda mais difícil de resolver? O peso da máquina é uma... Máquina estatal, no caso, né? A máquina estatal é um problema de comum complexidade para todos, né? Para todos nós que empreendemos no país. De forma geral, esse cara, o pequeno e médio empresário, ele cresceu a empresa dele meio que na força bruta, sem muita sofisticação, porque a gente às vezes fica inebriado e anestesiado pelo eixo Faria Line aqui que a gente está acostumado a estar inserido, mas isso é uma bolha, isso não é realidade, isso não é o Brasil de verdade. Então a gente fala que LTV, CAC, branding, a gente fala vários termos muito sofisticados, mas que isso daqui é uma bolha que nós vivemos no nosso dia a dia. Quando você pega isso para levar para o Brasilzão de verdade, o interior do estado, lá no Nordeste, interior do Nordeste, às vezes tem empresário que fatura 200, 300 milhões sem o menor rigor técnico. Ele foi na força bruta, barro na bota, barriga no balcão, que a gente chama. Então, eu acho que o primeiro grande desafio deles, e aí, claro, vai depender muito do nível de maturidade da empresa, do tamanho, pode variar, mas a gente pode resumir em falta dessa metodologia que seja replicável para o modelo dele, para ele conseguir ter visibilidade real das informações do negócio dele, e onde que eventualmente está sendo gargalo ou de eficiência, porque ele tem uma máquina, despesas fixas muito grandes e aí ele tem pouca ação, ou porque ele está sangrando no fluxo de caixa, que a gente vê isso muito no varejo. O cara, a gente fala que morre rico. Por quê? Tem muito contrato assinado, ou seja, ele tem uma base de cliente enorme, promessas de venda muito grandes, mas ele vê o prazo médio de recebimento dele é muito longo e o prazo médio de pagamento de fornecedores é muito curto. Ou seja, o fluxo de caixa dele está estrangulando diariamente a operação, sendo que ele tem vários... Então, assim, é por uma falta é por isso que eu falo que eles tinham essa carência da parte técnica, que foi aí que a gente entrou para suprir esse gap, porque de fato ele está crescendo na força bruta, o que ele sabe fazer. Se o cara é vendedor, ele sabe vender. Se o cara é do agro, ele sabe a operação dele no detalhe. Mas ele não teve um embasamento técnico prévio para fazer uma gestão de fluxo de caixa, qual que é uma análise de endividamento que seja mais favorável ao negócio dele. Então, acho que isso daí é o que conecta todos eles. Aí cada um vai ter um pouco mais de dor de marketing, o outro vai ter um pouco mais de dor de cultura, mas eu acho que tudo se resume a ele ter crescido sem necessariamente ter tido o respaldo técnico como contexto, como pano de fundo. Interessante essa questão, porque assim, imagino que além de vocês ensinarem muito para os empresários, vocês também aprendam muito deles, porque como que eles conseguiram um ambiente hostil, muitas vezes longe das grandes capitais, com a máquina pública no cangote, dificuldades trabalhistas também, entre outras coisas, a moeda desvalorizando, juros altos. Como que vocês aprendem assim? Imagino que vocês absorvam também informações dessas empresas, e qual que é o maior aprendizado que você acha que nesse período todo vocês já obtiveram das empresas que se tornam também parte do G4 Educação? Eu acho que tem dois pontos aqui. O primeiro é neutralizar externalidades, né? Porque se o cara começa a ler no jornal, notícia, tem muito ruído. Que, no longo prazo, isso vai começar a chegar e bater na porta dele. Mas no fim do dia, o Brasil é um país de micro, né? Então, o dia a dia dele ali, impacta menos hoje o que acontece em grandes linhas, né? Então, o que a gente bate? Ele neutraliza o barulho externo e foca no que está ao seu controle. Então, ganho de eficiência. Como é que está a sua estrutura de custos fixa, como eu comentei? Porque estrutura de custo variável
Se bateu, a água baixou e você tá nadando pelado, né, como Warren Buffett dizia, porra, você aperta aqui, você aperta um parafuso aqui, diminui uma coisa ali, e o variável, ele é variável a alguma coisa. Então, você consegue gerenciar. O fixo, não. Se você pegou um escritório caríssimo, muito maior do que você precisa, se você tem uma estrutura imobilizada muito grande que você não consegue gerenciar, isso é um problema. Então, a gente sempre foca muito em... Pessoal, vai ter o governo falando bobagem na coisa, é o macaco pilotando avião. Se você abrir o jornal, você vai ter essa percepção. Mas no dia a dia, o que você pode fazer para melhorar a sua operação, para ganhar eficiência, para pensar em eficiência tributária, ter uma estrutura societária que te dê ganhos marginais, porque a gente não vai conseguir zerar isso. Então, foca no que está ao seu controle e as externalidades elas vão acontecer, mas não seja refém delas no dia a dia. E o maior erro, só para a gente terminar esse bloco, que temos só alguns minutinhos sobrando, o maior erro que as empresas que se tornam parte do G4 cometeram ou cometem, né, quando vocês se tornam parceiros delas. O que você vê? Custo fixo, a gente falou agora, custo fixo muito alto, gerenciar mal o capital humano, um projeto de expansão pouco elaborado, pouco, vamos dizer assim, pouco pensado, né, na capacidade da empresa. Qual que é o maior erro que uma empresa faz quando ela se torna parte do universo G4? Eu acho que um deles, da estrutura de custo, de não se preocupar com a eficiência, eu acho que ele é hors concurso, não tem muito o que discutir. Um que eu acho muito legal de trazer é sobre planejamento estratégico de longo prazo. Porque as empresas, os empresários têm aquela percepção de, nossa, quando eu estiver faturando 100 milhões de reais ou 500 milhões de reais no ano, eu vou fazer um planejamento estratégico, contratar uma baita consultoria, pagar um projeto caro para fazer. E isso é um erro. Uma coisa é você, quando tiver esse porte, fazer um negócio muito mais estruturado. O que não quer dizer que você não deva ter uma clareza do para onde você está indo desde o início. Porque isso, e eu falo por experiência própria do G4, a gente fala muito internamente para tomar cuidado com a síndrome do objeto brilhante. Porque você está andando no caminho, qualquer coisa que brilha, você acha que é pepita de ouro. E aí você abaixa para pegar, você quer olhar, e nisso você já teve dispêndio de recurso, de pessoas, de foco, de dinheiro. Então, se você não tem uma clareza de para onde você está indo, qualquer caminho serve. Então, você acaba sendo muito mais facilmente distraído com outras coisas que não estejam alinhados nesse longo prazo. Então, eu digo que ter clareza o quanto antes, não precisa você já ser grande demais para se preocupar com isso, o quanto antes você conseguir ter a clareza, ainda mais quando entra mais de um sócio, isso se torna mais importante ainda, que qual é a clareza que vocês têm de longo prazo? Porque aí você traz a valor presente do que você precisa fazer hoje. O G4 fez isso. A gente quer entregar 1 bi de faturamento em 2027. O que eu tenho que fazer em 2026? O que eu tenho que fazer em 2025? E aí, o que eu tenho que fazer em 2024, que foi quando a gente fez o planejamento estratégico. Mas isso, a gente fez um baita projeto. Antes disso, a gente já tinha clareza. Mesmo que não necessariamente todos os detalhes, mas a gente já tinha o direcional bem estabelecido. Vamos continuar falando sobre esse assunto, mas antes disso, rapidíssimo intervalo, 2 minutinhos, e já voltamos no nosso BMC Talks para falar com a CEO do G4 Educação. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre como potencializar as empresas brasileiras, como acelerar o crescimento das pequenas e médias empresas que são a base da economia do Brasil, as maiores empregadoras e também aquelas que fazem a coisa acontecer. Estamos aqui nos estúdios da BMC com a CEO do G4 Educação, Misa Antonini. Misa, a gente estava falando sobre o planejamento estratégico, a necessidade de pensar no futuro, né, ter metas e também levar isso ao valor presente. Vocês estão iniciando uma campanha, iniciaram, na verdade, há poucas semanas, né, sobre os empresários brasileiros que são os heróis do Brasil, né, para tentar ajudá-los cada vez mais nessa aventura, nessa jornada. Vamos dar uma olhada no vídeo de apresentação desta iniciativa e depois voltamos aqui nos estúdios com a Misa.
Eu sempre quis ser um herói. Quando criança, eu me imaginava salvando o mundo com meus superpoderes. Mas aos poucos, percebi que existiam outras formas de me tornar um herói. Para o torcedor fanático, o herói é o jogador que faz um gol aos 45 do segundo tempo. Eu sempre quis ser um herói. Mas, sendo sincero, eu nunca fui o melhor do time. Para os fãs apaixonados, o herói é o artista que faz shows lotados e arrasta multidões. Eu sempre quis ser um herói, mas a música também nunca foi meu forte. Para alguns, o herói é o político que faz promessas milagrosas. Eu sempre quis ser um herói, mas eu nunca acreditei que a mudança viria através do governo. Foi então que eu me perguntei, afinal, o que é um herói? Um herói é corajoso, valente, e eu assumo todos os dias riscos que poucos teriam estômago de aguentar. Um herói enfrenta inimigos muito mais fortes do que ele. E o meu maior inimigo arrecada trilhões em impostos todos os anos. Mas ainda assim, cria novas leis e burocracias todos os dias para me destruir. Um herói não se deixa abalar. E mesmo nos piores dias, eu não deixo que minha família sinta, nem por um segundo, as dificuldades que eu tô passando. Um herói protege a todos. E mesmo que me chamem de explorador, sou eu quem gera empregos e garanto comida na mesa de cada família. Eu sempre quis ser um herói. E hoje, percebo que eu sou mais um entre os milhões de heróis que constroem o país. Então, Mísia, só para a gente entender o que significa, qual a razão pela qual o G4 Educação iniciou esta campanha dos empresários como heróis do Brasil e qual que é o objetivo dessa iniciativa? Legal. Bom, historicamente, o Brasil sempre demonizou, teve uma cultura de demonizar o sucesso, né? E isso muito materializado em empresários, em empreendedores, visto como o vilão, o grande capitalista malvadão. Sendo que, na verdade, ele é o grande movimentador da economia, ele gera empregos, ele movimenta a economia, ele traz produtos e serviços que melhoram a vida de todos nós ao longo da história. Então, o G4, ele surge muito como essa antítese ao que vemos por aí. E a esquerda, ela sempre se beneficiou muito dessa divisão, né? A divisão de classes, é o nós contra eles, é o patrão versus o empregado, é homem versus mulheres, é o rico contra o pobre. Sendo que, na verdade, o único nós contra eles que deveria existir é a nossa sociedade contra os burocratas. Esse seria um nós contra eles que eu estaria disposta a embarcar. Então, nós, aqui no G4, nós sempre enaltecemos os empresários, os empreendedores, como os verdadeiros heróis que eles são, que carregam a máquina do peso da máquina do sistema nas costas todos os dias, continuam tomando soco na cara e permanecem firmes no caminho em busca de gerar mais empregos, trazer uma solução que vai, de forma geral, melhorar a vida de todos nós. Então, necessariamente, são histórias comoventes porque tem essa nuance de eu tô todo dia ali superando um desafio. Então, essa campanha está muito legal. A gente faz um paralelo muito grande, que a gente tem os heróis que são mais visíveis, que você vai falar que é o herói cantor, é o herói do futebol, é o herói... E ninguém fala dos heróis invisíveis que estão fora de campo, estão fora do palco, mas que estão todos os dias gerando empregos e movimentando a economia. Então, nessa campanha, a gente traz, inclusive, que através dos nossos alunos, dos nossos membros, a gente gerou quase 800 mil empregos, ou seja, 800 mil famílias, né? Se você pega o tamanho de uma família, a gente tem uma meta de entregar 1 milhão de empregos até 2030. E por que a gente tem essa meta? Porque a gente acredita também no G4 que não vai ser o governo X ou o governo Y que vai mudar a história de um país. Vai ser a geração de empregos. Se eu estou falando que eu estou gerando 1 milhão de empregos através dos nossos alunos, você pega uma média aí de família de 3 a 4 pessoas, né? Vai ter uma que vai ter 1 e outra que vai ter 7. Mas se a gente considerar 3 a 4, quer dizer que 4 milhões de pessoas tiveram a vida melhorada
por essa uma geração de emprego. Ele vai consumir saúde melhor, educação melhor, vai viajar, vai ter lazer. Ele vai usar esse poder aquisitivo como ele bem entender. Mas o ponto é, através dessa mera geração de emprego, olha o que a gente consegue fazer para uma população. Claro. Então, esse é um ponto interessante, porque nessa campanha, né, vocês têm esse discurso, esta visão muito clara de que o empresário é, de fato, quem movimenta e quem gera riqueza, a única forma de gerar riqueza, o único protagonista na geração de emprego, de renda, de novo, falamos também de tecnologia, né, de inovação, de impostos também, e muitos, ou seja, quem mantém o sistema vivo é o empresário. E com o trabalho que vocês fizeram ao longo desses 6 anos, os empresários estão ganhando uma, vamos dizer assim, uma visão de corpo, né, o esprit de corps, se fala em francês, seja uma percepção de que é uma classe da qual eles fazem parte, que deve ser preservada, eles devem apresentar também suas demandas, devem contribuir, se coalizando, trabalhando em conjuntos para melhorar o país, ou eles ainda, sendo individualistas por definição, né, por natureza, acabam tendo essa dificuldade de se coalizar e atuar juntos para também ter ganhos compartilhados? Claro, perfeitamente, assim, isso vem ficando cada vez mais evidente no nosso ecossistema, porque a gente acaba colocando pares, né, entre aspas, de outros empresários em um mesmo ambiente. Então, tanto que o G4 ele nasceu com o viés de educação, como eu comentei, e nós fomos expandindo para outras frentes de acordo com a demanda que a gente percebia. Então, por exemplo, nós temos duas comunidades, o Club e o Scale, que é uma comunidade construída para os empresários e pelos empresários, justamente porque eles tinham essa percepção de que empreender é um caminho muito solitário, né? Por mais que você conta para o seu primo, para o seu amigo, para sua esposa, para o seu marido, que você teve que demitir 100 pessoas porque você não tinha como pagar a folha no final do mês, a não ser que você esteja vivendo aquilo ali no dia a dia, é muito difícil as pessoas correlate de fato com os desafios. Então, o clube, por exemplo, nasceu dessa necessidade. O cara vinha no G4, via toda a parte de conteúdo, tinha aquela parte de interação com outros empresários, outros empreendedores, e aí ele voltava para casa e falava, putz, mas que mais? Que mais? Eu voltei a ficar aqui só no meu mundo, sozinho, sendo que eu sei que outras pessoas estão passando mais ou menos pela mesma coisa. E a gente foi lá e criou a comunidade do clube, que tem um pouco mais de exclusividade, tem que ter um faturamento mínimo, até para você ter problemas similares a partir de um certo tamanho de empresa. E a gente tem o Scale, que são para empresas um pouco menores. Mas, either way, os dois produtos são para fornecer essa percepção que você trouxe de que eles precisam, apesar deles terem os problemas individuais do dia a dia dele, ele tem que estar perto de outras pessoas para ter essa troca, né? E como a gente sempre fala, a esquerda, com essa luta de classes, ela se organizou, ela passou os últimos 80, 90 anos se organizando muito bem, tomando espaço na mídia, tomando espaço nas universidades, tomando espaço na cultura, nas escolas infantis, e todo o resto do espectro, né, de pessoas conservadoras, pró-empresário, pró-empreendedor, pró-geração de emprego, ficaram cada um ali muito focadas em seus dia a dia e a gente se organizando pouco. Em prosperar, no caso, né? Em produzir riqueza de verdade e não se organizando. Né? Exatamente, porque no fim do dia o que nós mais defendemos é a liberdade do indivíduo, que é a menor minoria. Então a gente estava tão preocupado em fazer o nosso dia a dia, cuidar da nossa família, cuidar do nosso trabalho, cuidar em ser um asset, um ativo para a sociedade, não um peso morto para a sociedade, que a gente ficou ali muito no nosso dia a dia. Enquanto isso, em paralelo, a esquerda estava toda se organizando para agredir justamente quem gera valor e quem gera riqueza. Então, e eu acho que uma última provocação que é interessante, que a gente fala isso muito, né? Se você pega os burocratas e acaba com eles, o que acontece com a sociedade? Agora, se você pega os empresários e erradica os empresários, os empreendedores, o que acontece com a sociedade, né? Estamos vendo uma visão muito clara disso. Na Argentina, de um lado, e na Venezuela, do outro, dos países vizinhos, exatamente o que está acontecendo nesses dois casos. Mas, Misa, só para a gente terminar esse bloco também, a questão também, vocês organizam muitos eventos Brasil afora, vocês sentem os empresários, não só do eixo Rio-São Paulo, em Minas Gerais, eventualmente, ou do Sul, mas também das regiões mais longe desse eixo industrial tradicional, empresarial tradicional. Quando vocês fazem eventos, por exemplo, no Norte,
Norte, no Nordeste, até no Centro-Oeste também. O que vocês sentem vindo desta base empresarial? Vocês reúnem milhares de empresários, médios, pequenos e médios, né? O que vocês sentem que está acontecendo nesses rincões do Brasil? Legal. A gente começou a fazer esses eventos itinerantes, que chamamos de G4 pelo Brasil, justamente por capturar essa demanda latente, essa carência por estar em contato com outros empreendedores, com conhecimento técnico, com grandes nomes, porque, como você comentou, aqui São Paulo, Rio, Minas, um pouco do Sul, já é mais normal, já é mais comum terem eventos nesse sentido. A gente faz muito evento aqui em São Paulo. Nós fizemos o Vale no ano passado para 9 mil empresários presencial, mais 10 mil online. Esse ano o Vale vai ter 12 mil pessoas também presencial. Só que a gente começou a identificar que existiam oportunidades de a gente levar isso para outros locais também, que não fosse tão óbvio pegar e vir para São Paulo. Então a gente começou a fazer, a gente fez Fortaleza, fizemos no Sul, fizemos em Florianópolis, fizemos em Goiânia, a gente foi fazendo em várias cidades e vamos continuar fazendo em Cuiabá. Temos um roadmap aí de cidades para percorrer. E exatamente, quando a gente chega e entra em contato, a gente faz muita questão de conversar com os empresários, os empreendedores. E é isso, eles falam assim, nossa, eu nunca vi um evento desse, eu nunca tive a oportunidade de ter contato com tanto conhecimento prático. Eu tô aqui todo dia tentando sobreviver, fechar as contas no fim do dia, e agora vocês conseguiram abrir a minha cabeça. Deu um sopro de esperança, uma oxigenada no que o cara tá absorvido todo dia na operação. Então, eles ouvem muito barulho e ficam muito preocupados. Muitos deles, eles conseguem beat the system, que apesar de todo o contexto macroeconômico do país estar ruim, que a gente sabe que está, ele consegue crescer 20%, ele consegue crescer ainda assim porque ele está focado ali no que ele consegue controlar da operação. Então, existe um certo otimismo de que ainda assim dá para controlar um pouco das intempéries que eles vivem no dia a dia, mas agora todo mundo tem é impossível não ter aquela névoa de preocupação dado tudo que a gente está passando aí nos últimos meses. Para entender também, agora terminando rapidíssimo, em 2 minutinhos, qual é a diferença do empresário, também do setor onde eles atuam, que fazem parte do G4 Educação, na região sul, sudeste e, por exemplo, no norte e no nordeste? É mais varejo? É mais indústria? São mais serviços? Qual que é a diferença? Ou são tão homogêneos? Ou assim, sem nenhuma homogeneidade? Qual que é a diferença entre uma e outra região na percepção de vocês? Não tem nenhuma diferença gritante, não. Claro que vai ter um lugar que o agro é forte por questões geográficas, claro, né? Centro-Oeste, imagino. Mas sim. Tirando isso, não existe, é bem homogêneo, assim, quando a gente pensa no país como um todo. Claro. Não tem nada gritante nesse sentido, não. E, por exemplo, último ponto também, porque é interessante essa questão do Norte e Nordeste. Temos naquelas regiões uma maior concentração de programas sociais, de presença do Estado, e também o maior desemprego ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, muitos empresários têm dificuldades, uma das maiores dificuldades que aparecem nas estatísticas é encontrar emprego, encontrar mão de obra especialmente qualificada. Vocês sentem isso? É a maior dor por lá? E, eventualmente, como vocês ajudam eles a resolver isso? Porque falamos de mão de obra, muitas vezes, de qualificação até média para baixo, né? Como resolver esse gargalo? Sim, isso é uma dor real. Isso sim a gente ouve bastante dos nossos alunos em locais cujo assistencialismo é mais forte, né? Isso daí, sem dúvida, nós temos muito aluno que mexe com construção civil. Então, e tem vários empreendimentos rodando ao mesmo tempo, e eles falam que uma das maiores dores é conseguir mão de obra, não pela qualificação em si, mas pela disponibilidade e interesse em engage em um trabalho como esse. Então, isso sim é uma dor. Alguns deles começaram a ter um grupo de, por exemplo, obras, né?
um dos nossos alunos, ele tem um conjunto de pedreiros e profissionais, de mestre de obras, fixo, que ele vai fazendo itinerante como em cada uma das suas obras. Mas, obviamente, é muito mais difícil e muito mais caro. Então, o bom do empresário brasileiro, do empreendedor brasileiro, é que ele tem aquela criatividade inata que permite que ele vá encontrando soluções e acomodando. Agora, há um custo muito maior, há uma ineficiência muito maior, em um prazo muito maior. Então, é isso, o cara tá correndo uma maratona com uma bola de ferro. Ele vai eventualmente chegar lá, porque ele é tão raçudo. O empreendedor brasileiro é igual barata, né? Ele sobrevive a tudo, até a bomba nuclear. Passa embaixo de porta, voa se precisar, faz tudo. O fato é, nós vamos sobreviver, como já sobrevivemos a tantas crises e tantos ciclos econômicos. Agora, é isso, a gente vai chegar no fim da maratona, mas com a bola de ferro vai ser sempre mais difícil. Claro. Vamos rapidíssimo para um intervalo e já voltamos com a Misa Antonini, CEO do G4 Educação. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre como as pequenas e médias empresas brasileiras podem se tornar grandes empresas multinacionais, podem fazer o Brasil prosperar. Para isso estamos aqui nos estúdios da BMC com a CEO da G4 Educação, a Misa Antonini. Misa, a gente estava falando sobre as dificuldades, os desafios das empresas brasileiras que são alunas do G4 Educação, Brasil afora. O país hoje está vivendo um momento bastante complexo, né? Nenhuma surpresa sob o sol, mas hoje vivemos um momento em que temos juros muito elevados, né, 15%, perspectiva também de aumento ulterior até o final do ano, porque a inflação também está muito elevada. Está acima da meta prevista pelo Conselho Monetário Nacional, formalmente é mais de 5%, mas temos também picos de até 40%, 50% nos alimentos, até 80% dependendo do produto, né? E temos vários setores que estão registrando taxas de inflação mais elevadas do que o IPCA, vamos dizer assim. Temos também problemas de gasto público fora do controle, temos algumas problemáticas também internacionais, né, de situações como novas tarifas nos Estados Unidos, guerras e desequilíbrios econômicos que vão além das fronteiras do Brasil. O que você, que é a mulher dos números, né, você foi CFO em várias empresas, o que você está vendo nesse momento para as empresas que são alunas do G4 e como vocês estão ajudando essas empresas a contornar esse momento de juros elevados, inflação elevada e situação mais complicada do que o esperado? Legal. Quando eu vou falar disso, eu gosto até de esticar um pouco o horizonte de tempo para trazer perspectiva para o negócio. Antes da pandemia, a gente viveu momentos aí no mundo que eram aqueles valuations absurdos de capa de jornal, porque o dinheiro era muito barato. Então, a gente vinha aquelas coisas fora do razoável, do reasoning, né? Não tinha nenhum embasamento técnico para aquilo. Aí veio a pandemia, a água baixou para todo mundo, como eu comentei, tinha um tanto de gente nadando pelado. Várias empresas quebraram, mas ali já foi exigido de vários CFOs e obviamente de CEOs também, ter uma criatividade, uma adaptabilidade muito grande, porque ali a gente já teve uma ruptura de modus operandi ali do que a gente vinha vivendo. Aí, fast forward para hoje, obviamente, temos várias outras externalidades mais críticas, mas fato é, nós já vivemos algumas rupturas no passado e sempre é assim, quando tá o dinheiro barato e inundado no mercado, nego começa vou falar de ESG, vou falar de não sei o quê, vou falar de abraçar a árvore, vou falar de... Porque realmente, né, não tem crise, não tem nada que exija diligência das pessoas, tá tudo muito fácil, o dinheiro tá barato. E aí as pessoas podem se dar o luxo de perder tempo com coisa que não agrega valor para ninguém. Só que, uma vez que o dinheiro encarece e se torna escasso, as pessoas têm que voltar para o modo guerra. Lá no G4 a gente ensina muito sobre tempos de paz e tempos de guerra. Quando você está em tempos de paz, você vai pensar, o que eu vou fazer? Eu vou expandir uma fábrica, eu vou tentar inovar, vou criar um novo produto, vou pensar em internacionalização, como você comentou. Você pode se permitir diversas análises que em outrora você não poderia.
Entrou modo de guerra, esquece, é focar em sobrevivência, é survival mode. Então, agora, nós estamos, e a história ela tende a se repetir, né, em tudo. Infelizmente, né? Exatamente, Brasil, a história se repete. Agora a gente está num modo de guerra que é survival mode. Você vai olhar onde você consegue ganhar eficiência, o que você consegue cortar que te permita aumentar a margem sem aumentar uma estrutura de custos. Recorrentemente eu volto na questão de despesa fixa como uma das alavancas, mas o dinheiro está caro. Você vai buscar a linha de crédito agora? É difícil. Você vai pensar o próprio mercado de M&A, né, de IPO. Você vai ver, a gente está há 4 anos passando por um período de seca de IPO. Por quê? Porque o mercado está ruim, não está bom para isso. A boa notícia, né, caso as pessoas já estejam aí em depressão de estar ouvindo a gente falar, a boa notícia é que existe uma sinalização de que ano que vem, se tudo der certo e a gente tiver uma troca de governo, tende-se a termos uma reabertura de mercado que possa ser possível as empresas capturarem valor nisso daí. Agora é survival mode. Só que a corda está esticando tanto, a má notícia é que está ruim. A boa notícia é que está tão ruim que a tendência é que melhore no ano que vem. Então a gente tem que olhar o copo meio cheio. E foi nos Estados Unidos, assim, os últimos 4 anos do que eles passaram com o governo Biden, foi isso, foi destruição da economia, de todos os fatores, e para o mundo inteiro, inclusive, né? Porque os Estados Unidos, a destruição interna dos Estados Unidos não fica restrito a eles, transborda para o mundo inteiro, muito menos do que a nossa destruição interna aqui, que fica um pouco mais restrita a nós mesmos. Claro, a importância do Brasil em relação à economia mundial, né? Mas exatamente. Só para aproveitar esse raciocínio interessante, Misa, porque você falou, quando o dinheiro está barato, quando as coisas estão fáceis, quando a economia até que está andando, né? Até muitas vezes com injeção de liquidez do governo, então, economia drogada, entre aspas, né? Temos empresários que acabam perdendo tempo em questões que não agregam valor de fato para a empresa. Aí quando está, como por exemplo o SG, como por exemplo questões muitas vezes mais ligadas a uma visão que é de fora da empresa, a pressão da mídia, a pressão de entidades, de ONGs, etc. Agora as coisas estão mudando, na sua opinião, com juros subindo no mundo inteiro, as empresas tiveram um choque de realidade, a pressão que vem de outros ambientes não empresariais continua forte ou a eleição do Trump mudou alguma coisa? O que você está sentindo nesse aspecto em relação, especialmente a questões de ESG, questões sociais, questões nesses aspectos assim? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma tá tendo uma mudança, não tanto pelos parâmetros macroeconômicos, como você comentou, é uma patologia que está presente no mundo inteiro, que a gente vai ter que conviver com ela até que algumas coisas comecem a se acomodar e se reajustar. Então, pelos parâmetros macroeconômicos, é verdade que ainda está preocupante, é difícil acomodar num curto prazo. Só que a segunda parte do que você trouxe das pautas secundárias, isso sim já tem uma mudança brutal e acho que muito pela sinalização desde que o governo Trump assumiu, acho que foi importante uma sinalização de ruptura com aquela insanidade que a gente viveu nos últimos anos. E de novo, não é um problema, uma patologia só do Brasil nesse sentido. Também não acho que seja a opinião dos empresários necessariamente, mas muito do que a cultura e a estrutura interna deles foi sequestrada e era muito impopular se manifestar contra. Então, acho que muito do que a gente viu nas empresas ao longo dos últimos anos não era necessariamente uma vontade do empresário, do fundador, do cara que idealizou a empresa, mas ele eventualmente se viu sequestrado, refém de uma cultura que já estava altamente spread, estava tomada em todo o mercado. Então, acho que desde da eleição do Trump, a gente conseguiu ter uma ruptura, um choque com aquela insanidade e, obviamente, agravado pelos parâmetros macroeconômicos. Claro. Eles falaram, bom, gente, agora não tem mais a menor condição da gente perder tempo com o que não vai agregar valor para a sociedade, gerar mais empregos, ganhar produtividade. Agora é eyes on the ball, a gente precisa entrar aqui no modo de guerra. É interessante, a questão além da questão macro, né, a questão micro das empresas, porque se fala sempre go woke, go broke, né? Ou seja, quando se tende
tende a ir em uma direção da lacração, acaba tomando decisões, fazendo escolhas que são antieconômicas muitas vezes. A gente viu isso, por exemplo, em empresas como a Disney, né, fazendo o remake de Branca de Neve, que foi um fracasso retumbante. A Branca de Neve era mais feia que a rainha, né? Pois é, né? E não por acaso os espectadores puniram porque não foram aos cinemas. Mas vimos em vários casos filmes, né, que a cultura é o primeiro setor a ser impactado pela questão da lacração, do sequestro, né, por parte de pessoas altamente ideologizadas que acabam provocando desastres nas escolhas econômicas. Mas empresas, por exemplo, do varejo, da indústria, dos serviços, você também está percebendo que esse sequestro, entre aspas, né, por parte do setor de marketing, por parte do setor de comunicação, muitas vezes, está mudando, as empresas estão demitindo, estão tirando, ou também muitas vezes setores que fazem escolhas estratégicas das empresas que são tomados por estas pessoas, estão sendo removidas aos poucos. Isso está acontecendo no Brasil também, ou precisamos esperar um tempinho, porque as coisas acontecem antes lá fora e depois aqui no Brasil? Não, eu acho que já está acontecendo sim. A nossa amostragem no G4, ela é um pouco enviesada, porque os empreendedores, empresários que estiveram conosco ao longo do tempo, muitos deles são alinhados à nossa cultura de meritocracia, de disciplina, de hard working, de que a gente não vai perder tempo com pautas que não agreguem diretamente a sociedade. Então, os nossos empresários, nossos alunos, eles normalmente já conseguiram resistir muito mais ao longo desse tempo, porque a gente já comprava tanta briga nesse sentido que eles aproveitavam ali o vácuo para nos acompanhar também. Mas a gente vê também, conversando com tantos outros empresários, que isso já é uma mudança real, porque uma vez que eles vejam que os Estados Unidos já está conseguindo impor isso e tudo que os Estados Unidos faz, invariavelmente transborda para o mundo inteiro, né? O que é bom e o que é ruim. Como eu falei, os 4 anos de deterioração da economia deles transbordaram para o mundo também, inclusive na guerra cultural. Transbordou muito para a Europa, para nós aqui, claro. Então, eles invariavelmente transbordam muito. Então, dado que o contexto macroeconômico já estava tão desafiador, de novo, no mundo inteiro, e para a gente mais ainda, porque é um governo que não sabe o que está fazendo, cada hora sinaliza uma coisa, depois faz outra, e o que faz agride frontalmente a economia. Isso daí, quando apareceu lá fora como um movimento de novos ares, eu acho que todo mundo falou, opa, essa deixa aqui que eu quero e eu vou usar isso daqui. Então, mesmo quem estava já refém, já estava de joelhos para isso ao longo dos últimos anos, acho que usou isso daí como o gatilho que precisava para voltar de pé e falar, não, agora, a gente ensina isso muito nos nossos eventos, né? Você tome a direção da sua companhia, né? Você manda na sua companhia, você é o dono, você é o fundador, você não pode ficar de 4 para qualquer outra pauta. Pressão, claro. Assuma o ownership do seu negócio. Vamos continuar falando sobre esse assunto, mas antes disso, último intervalo e já voltamos com a CEO do G4 Educação, Misa Antonini. Não saia daí, voltamos já já. E de volta para o nosso BMC Talks. Hoje à noite o papo é sobre como as pequenas e médias empresas brasileiras, a espinha dorsal da economia nacional, podem crescer, prosperar, se tornar grandes e também fazer grande a economia, cada vez mais grande a economia do Brasil, cada vez maior a economia nacional. Para falar sobre isso, estamos aqui nos estúdios da BMC com Misa Antonini, CEO do G4 Educação. Misa, a gente estava falando sobre a cultura das empresas, quanto isso é importante. O G4 tem uma cultura muito forte, né, muito própria, muito peculiar. Vocês têm a meritocracia como pilar na empresa. Inclusive, vocês postam muito nas redes sociais isso, como que essa cultura assim transforma em realidade, né, no fechamento do mês, todo mundo vibrando quando bate meta, o que acontece, também os bônus, né, porque a meritocracia também é um esforço que gera também um resultado também econômico para pro indivíduo, né, para cada um dos funcionários, dos parceiros do G4 Educação. Quanto é importante a meritocracia, na sua opinião, nas empresas? Quanto que as empresas que são alunas do G4 percebem isso? E por que no Brasil, na sua opinião, a meritocracia, essa palavra, é tão demonizada?
Como eu comentei anteriormente, o Brasil ele tem uma cultura de demonizar o sucesso. Né? É a cultura da inveja. Então, no G4, nós temos uma cultura super forte que valoriza muito a meritocracia e é o que você falou, ninguém aqui é bobo. Se o cara está trabalhando muito, é porque ele tem que estar tendo uma contrapartida. Ninguém está obrigando ele a estar num ambiente que ele não seja bem remunerado. Só que isso desperta nas pessoas... de novo, um ressentimento, uma inveja muito grande. Então, por exemplo, eu tenho até um corte que eu fiz em um podcast que eu comentei, e aí a gente postou, que eu faço muito paralelo com vida empresarial e esporte de alta performance. Porque no fim do dia, o atleta de alta performance, ele passou 10 anos, 20 anos se dedicando 1 inch at a time, acordando mais cedo do que os outros, dormindo mais tarde, treinando duro. E o resultado ali é referente ao esforço que ele teve compound ao longo de vários anos. E aí, nesse corte, eu comento que o atleta de alta performance, o atleta olímpico, por exemplo, se ele tem um campeonato no domingo, se ele perdeu o primeiro lugar e ele teve a medalha de prata, na segunda, o que ele faz? Ele treina. Porque ele perdeu a medalha no dia anterior e fala, putz, eu não vou perder esse dia já para o próximo ciclo daqui a 4 anos. E o cara que ganhou o ouro, o que ele faz na segunda? Ele treina também, porque ele sabe que o concorrente dele já vai estar treinando e que ele estaria um dia atrasado do próximo ciclo. E, obviamente, isso é uma metáfora, quer dizer que todo atleta faz isso, quer dizer que todo atleta não faz. O Michael Phelps é um que fala que sempre fez isso, ele treinou acho que 10 anos, 20 anos, todos os dias, 365 dias por ano. Só que era muito mais para passar essa mensagem de, cara, você tem que ser disciplinado, você tem que ter alta performance, se você quer ter resultados diferentes, você tem que se esforçar, ter uma diligência. E aí os comentários que a gente vê nesse post são todos agredindo a ideia, a teoria do negócio. Não, mas não dá. É sempre num local de vitimismo, de inabilidade de alcançar o negócio. Então, assim... de novo, as pessoas focam eles colocam a energia e o foco no lugar errado. Em vez de ele falar o que eu posso fazer para suprir os meus gaps no que eu quero chegar. Eles falam, não, por que o outro tem? Por que o outro conseguiu? O que ele fez? Ele tem que ter feito alguma coisa de errado. Em vez dele revisitar o que são os gaps dele, como ele deveria supri-los. Por quê? A meritocracia, ela ofende, ela machuca o interior da pessoa. Porque o outro estar conseguindo o que eu não consegui, É a prova que o outro foi melhor, pelo menos no esforço que ele colocou que foi maior, né? Então, é mais um caso de psicoterapia, né? É mais um caso psiquiátrico do que é uma questão econômica. Mas você, por exemplo, estudou em faculdade federal. Então, você viu o ambiente, essa cultura é muito enraizada no ambiente acadêmico, não só em faculdade, escolas também, vem desde cedo. O aluno, ele é inculcado, né, desde cedo que o esforço é ruim, que a meritocracia é um palavrão, de que quem está ganhando mais é porque fez alguma coisa errada e, portanto, tem que ser punido. E não que está gerando riqueza para ele e ao seu redor, né? Como que você sobreviveu à lavagem cerebral que acontece todos os dias nas faculdades federais, públicas em geral, estaduais, federais, municipais, né? E qual conselho que você daria para os alunos dessas faculdades que percebem que tem esse problema, ou até não percebem tão nitidamente, mas que querem evitar de ser lobotomizados por muitos professores ou personalidades que passam por lá e que acabam tendo esse efeito deletério na psique dos alunos? Bom, o que eu sugiro o que eu fiz particularmente, eu comecei a trabalhar cedo. Então, quando você começa a ter que pagar imposto cedo, pagar boleto cedo, isso daí te gera uma outra percepção da realidade. A primeira DARF, todo mundo passa... Não existe mais socialista, né? Isso. Exato, depois que tem que pagar imposto. Então, assim, acho que, primeiro ponto, eu acho que trabalhar cedo, eu estava brincando, mas é verdade, porque você se torna produtivo muito cedo, você vê o quanto que você consegue agregar e o quanto que você consegue tirar a partir do seu esforço, da sua dedicação. Segundo, estudar por conta própria também, porque, bom, você estudou na Europa, mas imagino que seja mais ou menos o mesmo cenário. Até pior, eu aprendi no meu colégio, um dos melhores de Belo Horizonte, católico inclusive, mas eu aprendi sobre Marx e não aprendi sobre Mises.
Então, de novo, você estudou na Itália, mas aposto que igualzinho. Dificilmente você aprendeu sobre Rothbard e Mises, mas aprendeu sobre Marx e mais-valia. Então, de fato, você precisa buscar conhecimento para além da escola formal, para além da universidade, inclusive para você não ficar refém de uma visão só que a gente já sabe, inclusive, como que ela é enviesada. Então, acho que é buscar conhecimento, buscar ser produtivo e buscar estar em ambientes que corroborem com a sua cultura. Então, óbvio, você não tem como mudar a faculdade que você está ou que a escola que você está, mas busque empresas que tenham um alinhamento cultural. Você vê que nem tudo está perdido quando a idade média de pessoas no G4 é 26 anos. Considerando que eu tenho um pouquinho a mais que isso, pela matemática você imagina que tenha muita gente com menos. Então a base vem forte. Então... Exato, mas a boa notícia é que é possível sim achar meninos jovens bons, jovens que queiram crescer, que tenham uma ambição que é diferente de ganância, né? As pessoas colocam ambição como se fosse um termo pejorativo que é totalmente diferente de ganância, claro. Que tenham ambição em crescer e se desenvolver, em entregar para a sociedade. Então, é possível, tanto que nós temos tantos jovens lá, de 23, 21 anos, primeiro emprego, já querendo entrar numa cultura tão forte quanto a nossa de trabalho duro, Agora, lá no G4, quer dizer que 400 pessoas pensam igual, acreditam nas mesmas coisas? Claro que não. Né? Ali é um retrato de Brasil, tem gente de todas as origens, são 400 pessoas de diversos backgrounds, só que existe um conjunto de core values ali que nos conecta a todos. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo lá que o pessoal ri, que é igual um casal. Você gosta de pizza, sua esposa gosta de salada, você gosta de jazz, ela gosta de rock. Tudo bem, só que eu tenho certeza que vocês dois concordam com monogamia. Por quê? Esse sim é um valor que, se um dos dois não concordar, vai ruir todo o resto. Claro. Agora, as outras características e predileções, o que você acredita, qual a sua religião, em quem você... Não importa, porque são características secundárias. Agora, existe um grupo de core values. Se você andar no G4 e perguntar sobre meritocracia, sobre trabalho duro, sobre disciplina, eu tenho certeza que as 400 pessoas vão falar a mesma coisa. Agora, se você perguntar o que você gosta de fazer, o que você acredita, aí vai ter de tudo, porque é recorte de Brasil aquilo ali. E é bom também ter esse tipo de variedade até para ter ideias novas, perfeito, né? Perfeito. Último ponto, que temos mais um minutinho, Misa. Então, para os alunos, para os jovens que estão entrando hoje na faculdade, que estão querendo escolher o melhor caminho para prosperar, para se tornar produtivos, para se tornar um ativo e não passivo para a sociedade brasileira, o que você aconselharia? O que estudar? Falamos de estudar fora da faculdade, mas qual curso você acha que é mais interessante para o futuro e qual profissional as empresas do G4 estão buscando? Em um minutinho. Olha, eu acho que, primeiro, busque se capacitar fora do que você está aprendendo ali. Você vai ter que play the game, porque quem está avaliando, quem que vai te dar o diploma, é isso, está enraizado. Eu ouço muito o Ben Shapiro falando que ele... Bom, Ben Shapiro é o símbolo da direita conservadora. Só que ele fez Harvard, e direito em Harvard. Então ele falou assim, olha, como eu já sabia que meus professores precisavam ouvir, eu falava tudo que eu tinha que falar lá para ser aprovado, porque eu queria meu diploma em alguma instância. Só que ele tinha toda a formação técnica, conceitual, de valores, de moral, do que. Então, assim, você vai precisar play along, se você quer o seu objetivo de ter o diploma, mas não se deixe ficar refém daquilo ali. Você construa o seu arcabouço técnico, moral e de valores para você ter a sua opinião própria. Então, acho que é isso. Eu gosto particularmente de sugerir cursos de exatas. Eu fiz engenharia, mas não necessariamente pelo curso em si, mas porque em exatas a gente consegue ter um pragmatismo muito maior do que se você pega um curso muito mais facilmente manipulável ou sequestrável em termos de pauta ideológica. Então vai ser muito mais fácil você sobreviver se você estiver talvez num caminho ali mais... Só que, obviamente, tem que ver se você gosta, se você tem aptidão e tal. Claro. Isso me ajudou muito porque, querendo ou não, na engenharia tinha muito mais objetividade, pragmatismo ali, fora que você aprende a aprender, você aprende a se desenvolver, a competência de aprender qualquer assunto. Mas, obviamente, vai ter que ver do que eles... Claro, qual que é a predileção, claro. Mas
que contra números não há muitos argumentos, pelo menos isso. Você consegue blindar um pouco mais. Com certeza. Misa, eu teria 1 milhão de perguntas para te fazer, mas infelizmente o tempo, sim, ele é tirano. Queria agradecer muitíssimo Misa Antonini, CEO do G4 Educação, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Foi um prazer, volte sempre. Obrigada, conta comigo aí, conta com o G4 nessa batalha, nas trincheiras, tamo junto aí. Obrigado, Misa. Obrigado a vocês que estão seguindo a gente. Nós vemos na semana que vem para mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.